Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Professor Esquilassi. A gente vai começar aqui então o nosso vídeo, né, sobre a correção da última atividade que eu passei para vocês, sobre as mudanças dos estados físicos da água. Tá? Nós temos aqui as 5 questões que eu passei, lembrando que esse material ele vale do dia 24/5 até o dia 4/6, 4 de junho, tá? E eu queria falar assim, agora eu vou colocar lá no GSA todas as atividades que eu passei para poder responder, mandar os arquivos no GSA, porque acho que para algumas pessoas é difícil me mandar por e-mail, tá? Então eu vou colocar lá no GSA, então vai existir a possibilidade de me mandar por lá. Quem já mandou, tá tudo bem, não precisa mandar de novo, mas quem não mandou ainda tem essa oportunidade de mandar lá qualquer uma das atividades, não só essa, todas as outras que eu já passei também, tá? Então vamos lá, gente. Baseado naquilo que eu já falei, né, do ler o texto, entender o texto, refletir sobre o texto para poder responder, fica fácil responder aqui, né? Porque as questões são bem simples, diretas, e se você ler o texto, você consegue responder. Então, a primeira pergunta pede: explique o que é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição de uma substância. Então, lá embaixo, vamos lá. Simples. Eu pus aqui marcado aqui para entender. Então, a temperatura de fusão, TF, é uma temperatura característica na qual determinada substância sofre fusão durante o aquecimento ou solidificação durante o resfriamento. A pressão constante, né? E também é denominado de ponto de fusão, PF. Então, a temperatura de fusão não é só quando você tem um aquecimento e uma substância passa do sólido para o líquido. É também quando a substância passa do líquido para o sólido. É ali que você sabe, tá? E a temperatura de ebulição, TE, é uma temperatura característica na qual determinada substância sofre ebulição, no caso, durante o aquecimento, ou liquefação durante o resfriamento. Também a pressão constante, e também é conhecido como ponto de ebulição, PE. Ou seja, assim como na fusão, a ponto de ebulição é quando o líquido vira gasoso ou quando o gasoso vira líquido, e a temperatura que determina essa mudança. E aí a gente cai na segunda pergunta, que ele pede para você completar a tabela com os pontos de fusão e ebulição das seguintes substâncias ao nível do mar, que aí está relacionada à pressão constante. Então, o alumínio, o mercúrio e o oxigênio. Então, vamos lá, facinho também. Marquei aqui. O alumínio. Então, temperatura de fusão. Se o alumínio a menos, desculpa, se a temperatura, o alumínio está a uma temperatura menor que 660 graus, que é a temperatura de fusão, ele está sólido. Acima de 660 e até 2519, ele é líquido. Então, 2519 é quando o líquido vira gasoso. Então, acima de 2519, o alumínio pode ser gasoso. Ah, professor, mas é metal? Pode ser gasoso? Se atingir o ponto de ebulição, sim, para qualquer uma dessas substâncias aí que estão nessa tabela e várias outras. Veja o mercúrio. O mercúrio é um metal líquido. Então, ele só está no estado sólido quando ele é menos 39 graus Celsius. Agora, acima de menos 39 graus Celsius e até 357 graus Celsius, ele é líquido. Ele só vai ser sólido acima de
357, sólido, desculpa, ele só vai ser gasoso acima de 357 graus Celsius, certo? Que é a temperatura de ebulição. E o oxigênio, olha o oxigênio que interessante. Ele pode ser líquido? Pode, só que ele tem que estar abaixo da temperatura de fusão, que é menos 219. E ele pode ser líquido? Pode, entre menos 219 até menos 183. Porque acima de menos 183, que é a temperatura de ebulição, aí o oxigênio ele é gasoso, que é o nosso caso. Então, se a gente vive numa região que a temperatura média talvez seja lá, sei lá, de 30 a 35 graus, está acima de menos 183, então o oxigênio ele é gasoso. Tá? Simples assim, sem complicação nenhuma. A terceira questão, ele pede cite os pontos de teoria de Dalton. Então, o Dalton ensinou a gente, com essas teorias, a entender um pouco mais sobre os átomos, que são as partículas que formam a matéria, né? As menores, se não são as menores, né? Átomo significa que é indivisível. Se achava que o átomo não era divisível. Hoje já se sabe que existem partículas menores ainda dentro do átomo. Mas é o átomo que, junto com outros átomos, vão formar as moléculas que formam as substâncias. E aí vem o primeiro ponto. Todas as substâncias são formadas por átomos. Tá? Segundo ponto, os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em suas características, por exemplo, tamanho e massa. Ué, mas tem tamanho e massa, apesar de ser submicroscópio? Tem, tá? Mas é uma massa que não é medida em grama, miligrama, é uma massa menor ainda. Tá? Outro ponto, os átomos dos diferentes elementos químicos são diferentes entre si, porque, por exemplo, eles possuem massas diferentes. Outro, as substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. E as substâncias compostas, também chamadas de compostos químicos ou simplesmente compostos, são formados por átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes, que se combinam sempre numa mesma proporção. Isso já responde um pouco a questão 4, mas nós vamos rever isso. Os átomos não são criados nem destruídos. Aí entra o Lavoisier, que ele cita no texto. O Lavoisier dizia que na natureza, né, o Lavoisier é o pai da química moderna. Ele dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, na natureza, não existe a criação do átomo ou a destruição do átomo. Existe a transformação das substâncias que reutilizam esses átomos. Tá? E aí, aí entra as reações químicas, onde os átomos se recombinam e aí formam substâncias diferentes. Então, é importantíssimo entender esses pontos da teoria atômica do Dalton. Foi um cientista que postulou isso, né? Quarta pergunta. Escreva a diferença entre substâncias simples e substâncias compostas com exemplos. Importante, exemplo para entender. Está aqui, ó, o que falou lá, falou aqui também, só que com exemplo. As substâncias simples são formadas por apenas um elemento. Está aqui, ó. Substância pode ser simples, formada por átomos de apenas um elemento químico. Por exemplo, H2, aqui é o gás hidrogênio, só tem o átomo de hidrogênio. O2, gás oxigênio, só tem o átomo de oxigênio. O3 é o gás ozônio, só tem o átomo de oxigênio. Aqui é o gás nitrogênio, só tem átomo de nitrogênio. Br2 é o bromo, só tem átomo de bromo. S8 é o enxofre, só tem átomo de enxofre. Então, isso são substâncias simples, que também é representada aqui embaixo também, tá vendo? Um tipo só, 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 que foi o que citou lá em cima. Agora vamos ver. Substâncias compostas são átomos de dois ou mais
elementos químicos. Então, a substância pode ser composta, formada por átomos de 2 ou mais elementos químicos. Por exemplo, H2O, a água, são 2 átomos, 2 elementos, o hidrogênio e o oxigênio. CO2, gás carbônico, o carbono e o oxigênio. NH3, o, o amônia, 2 elementos, nitrogênio e hidrogênio. CH4, metano, carbono e hidrogênio. C2H, se eu não me engano, está fraquinho aqui, acho que é C2H8O. Esse aqui é o etanol, tá? São 3 elementos. C6H12O6 é a glicose, carbono, hidrogênio e oxigênio. Olha que interessante, apesar de ter os mesmos elementos, a quantidade é diferente. Então, isso define uma nova substância. Então, está aqui, ó, as substâncias compostas. Gás carbônico, aqui tem 2, aqui está fraquinho, mas tem 2. Aqui também no metano tem 2. Aqui o etanol já tem 3. Né? E aqui também na glicose tem 3. Certo? E para finalizar, né, isso aqui eu quero ver. Não é que tinha uma pegadinha, talvez podia ter uma falta de atenção. Mas olha, ele pergunta: quais os nomes das substâncias de estado físico no esquema baixo representados pelos números 1, 2, 3, 4? Então, por exemplo, aqui, ó, então claramente você podia pegar isso aqui para responder. Tá? Deixa eu ver se o último também tinha lá. Tinha, mas é mais fácil, eu acho que esse daqui. Está mais perto também para ficar verificando. Então, ele pede o número 1. É quando o gelo, estado sólido, olha a seta, vai para o estado líquido. Então, isso é fusão. Né? Nós já vimos lá o que é ponto de fusão, temperatura de fusão. Se você seguiu esse esquema aqui, você tem que ter tomado um cuidado, porque se você não prestar atenção, se você seguir só do jeito que está lá está a água sólida, que é gelo, virando água líquida. Aí é por cima. Só que repara que aqui por cima a seta está ao contrário. Então o certo é seguir a seta. Água sólida virando água líquida, fusão. Tá? Água líquida virando vapor de água, vaporização. Olha a seta, a líquida, a seta virando gasoso, vaporização. Agora, a água líquida, desculpa, o vapor virando água líquida é chamada condensação ou liquefação. Estou seguindo a seta. Seguindo a seta, está aqui. O gasoso virando água líquida. Condensação, liquefação. E por último, nós temos a água líquida virando gelo. Olha a seta. É a solidificação. Lá está diferente, né? Lá está em cima. Água líquida virando sólido. Solidificação. E por último, é quando o gasoso ele passa, né? Na verdade é ida e volta, né? A seta aqui ela vai e volta. Por quê? Porque a sublimação ela pode acontecer o líquido virar gasoso ou o gasoso virar, desculpa, o sólido virar gasoso, olha a seta. Olha a seta. O sólido virar gasoso ou o gasoso virar a seta. Sólido. É a sublimação, que nem está aqui, ó. Sublimação. Sólido vira gasoso sem virar líquido e o gasoso vira sólido, também sem passar pelo estado líquido. E uma coisa interessante é que para o gelo virar líquido e o líquido virar vapor, tem que ter um aumento de temperatura. Então é aquecido, é o calor que faz essa transformação ocorrer. E aqui o vapor, para virar líquido e virar sólido, perde calor. Então a água é resfriada, diminuição da temperatura. E como é que isso acontece? Então, só para finalizar, eu coloquei aqui, ó, é a vibração no sólido, tá? Ó, aqui, ó, aquecimento, aqui eu vou dando calor.
Quanto menos calor, quanto menos aquecimento, mais os átomos vão estar próximos, eles vão vibrar, mas menos. Eu vou fornecendo calor, eu vou aquecendo, começa a vibrar mais. Continuo fornecendo, vibra mais. Então é por isso que o sólido sofre fusão e vira líquido, e o líquido sofre vaporização e vira gasoso, porque aqui as moléculas estão vibrando muito. Então, se eu tiro o calor, então, se eu resfrio, aí ele vai parar de vibrar, ele vai vibrar menos. Então, o gasoso ele vai virar o líquido, que é a condensação, e tirando mais calor, o líquido vira sólido, que é a solidificação. Então, o calor está relacionado com a vibração dos átomos. E isso está bem explicadinho nessa tabela aqui. Tudo bem? É isso aí, gente. Essa foi a correção da atividade das mudanças dos estados físicos da água. Espero que vocês tenham entendido. Lembrando que você pode voltar e rever esse vídeo e se você não entendeu alguma resposta, você pode ver de novo para tirar dúvida. Tá? E agora, então, como eu falei, eu vou disponibilizar lá no GSA para você responder, você conseguir colocar as imagens das atividades que você fez do caderno, né, que você tira a foto e põe lá no GSA para eu ter acesso. Tudo bem? Então é isso, gente. Obrigado e até nosso próximo encontro. Bye.